Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da CNC Cut Glass. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre MDF, corte no MDF, como calcular, como fazer esse corte, como fazer esse percurso. O MDF tem algumas especificações a mais do que o corte do vidro, que é mais simplificado, então decidi deixar um vídeo só para isso, tá? Vamos começar aqui a brincadeira, tá? Nós da CNCJR, nós já mandamos o Aspire com as ferramentas básicas, tá bom? Com as ferramentas básicas de corte, para que vocês tenham mais limitações de trabalho, né? Para não embolar muito a cabeça de vocês, porque se a gente for entrar no mundo de CNC, no mundo de fresas, no mundo de ponteiras, aí o céu é o limite. Tem V-bit, tem abaloada, tem topo reto, tem 2 cortes, 3 cortes e assim por diante. Tá? A gente indica fresas iniciais para iniciantes e a gente já entrega elas todas cadastradas no sistema que a gente envia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas hoje, tá? Eu vou aqui abrir aqui um arquivo de espelho, tá bom? Aqui eu vou abrir um arquivo de espelho, eu estou usando os mesmos espelhos, né? Deixa eu mudar um pouco aqui, vamos fazer esse cara aqui, ó. Só que agora a gente não vai cortar espelho, né? Agora a gente vai cortar um fundo de espelho, que é para isso que funciona principalmente a nossa função router. Tá? Vamos colocar aqui a medida padrão de todos os vídeos, porque mudar agora, né? Aqui, sim, galera, a gente precisa informar esse cara aqui, ó, esse bonitão aqui precisa ser informado agora. Qual é o fundo do espelho que você está fazendo? Você está fazendo um fundo do espelho com MDF de 3 milímetros? Você está fazendo um fundo de espelho com HDF 4,5, você está fazendo um fundo de espelho com MDF de 6 milímetros, enfim, isso precisa ser informado agora no Aspire, tá? Então a gente vai precisar colocar aqui, ó, vamos fingir que estamos fazendo um fundo de espelho com MDF de 6 milímetros. Você vai colocar que a espessura do seu material tem 6 milímetros, que é o seu HDF, que é o seu MDF. Ok? Beleza. Até aqui, lembrar sempre de desmarcar. Agora você viu que eu acho que já veio até desmarcado. Isso aqui às vezes vem marcado, às vezes vem desmarcado. Então, tome como obrigatório, como lei, sempre desmarcar essa caixinha. Ok? Prontinho. Fazer esse cara aqui. Esse cara entrou tem pouco tempo no nosso catálogo, tá? Vamos colocar o tamanho dele, tá? Aqui a gente vai colocar uma medida de 70 por 1,70, padrão. 1,70 e a gente vai fazer o fundo deste espelho, tá? Vamos centralizar. Agora a gente não vai colocar mais um espelho em cima da mesa para cortar, agora a gente vai colocar um MDF para cortar, né? Então o que que muda isso? Muda pouca coisa, tá? Mas eu prefiro ter uma aula sobre isso, porque aí a gente consegue limitar a quantidade de informação que a gente joga na cabeça de vocês, porque para muitas pessoas é tudo muito novo. Então é bom a gente organizar a informação para passar e vocês organizarem a informação também para receber, tá? Por isso dos vídeos tão específicos. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Lembrando que essa posição onde você vai cortar vai depender de como você quer colocar seu MDF atrás do espelho, né? Por exemplo, às vezes você quer colocar um MDF que ele tem uma laminação branca, por exemplo. Só que esse branco você quer colocar para dentro do espelho ou você quer colocar para trás do espelho? Aí vai depender do que você vai fazer aí. Se o MDF ele tem duas faces iguais, são duas faces brancas, porque tem lugar que tem, né? Só uma lateral que é branca, só uma parte, uma face que é branca, outra não é branca. Então você vai definir isso na hora do corte. Principalmente se for medida irregular, igual esse daqui que tem esse declivezinho aqui, né, no corte. Então, beleza, isso daí eu deixo a cargo de vocês, porque aí vai de projeto pessoal das pessoas, de cada um. Então aqui a gente já definiu o tamanho, a gente já centralizou aqui, tudo certo, ok. Qual foi a diferença até agora? Só isso daqui, ó. Até agora só isso, ok? Beleza. Agora a gente já vai para o plano de corte, tá? A gente já vai fazer o percurso de corte. Até então sem segredo nenhum. Tá? O segredo tá aqui, ó, que não é um segredo, né? Na verdade é simplesmente uma outra forma de fazer. Aqui a gente não usa mais o diamante e
a gente vai selecionar aqui e a gente vai escolher qual é a fresa que você vai usar. Eu acho que essa fresa de 3mm, ela atende muito bem, tá, galera? Corte helicoidal. Eu vou passar para vocês direitinho isso, quem quiser, tá? Fresa de 3mm. Corte helicoidal, ou usar de 4, ou usar de 5, ou a de 6. Essa de 6, de 5 aqui dificilmente vai usar, porque essa daqui ela dá um acabamentozinho melhor. Quando o MDF é fino, consegue dar em uma passagem tranquilo. Você vê que a profundidade de passagem dela, ó, ela consegue descer em uma passada 10mm, tá? Mas agora vamos aqui a uma observação muito importante. Pessoal, eu mando o equipamento e eu mando o equipamento com potência de que essas fresas e as rotações elas aguentam. Só que é sempre bom que vocês façam testes aí, tá bom? É sempre bom que vocês façam os testes, porque às vezes a bancada de vocês não está nivelada, às vezes os carrinhos não estão tão justos. Então é bom que vocês façam esses testes aí de corte, ver se está tudo certo, tudo funcionando, antes de fato pegar um projeto para fazer. Tá? Mas se montou, se fez, fabricou a mesa direitinho, se nivelou a mesa direitinho, sua mesa precisa estar bem nivelada. Quando a gente fala de espelho, não precisa estar tão bem nivelada assim, porque o diamante ele tem uma mola compensatória boa, tanto que a gente manda descer 4mm em cima do espelho. Então, normalmente vai compensar se a sua mesa tiver 1mm desnivelada, às vezes até 2 compensa. Agora, para MDF é um pouco mais complicado, tá? É um pouco mais complicado porque a mesa precisa estar bem niveladinho. Porque o eixo Z ele vai descer e ele vai descer o suficiente para atravessar a madeira e ele vai andar. Então, se a sua mesa tiver com algum desnível, ele vai descer ali ali que tem 6mm de MDF, a gente vai mandar descer 7, a gente já vai chegar nessa parte. Então ela precisa descer os 7mm, atravessar o seu MDF e o seu MDF sai fora. Se a sua mesa tiver com desnível, ou a fresa entra muito, ou a fresa entra pouco. Se ela entrar pouco, ela não atravessa o seu MDF. Se ela entrar muito, ela desgasta mais ainda a sua mesa de sacrifício, né? A sua madeira de sacrifício ali. E se tiver muito desnivelada essa fresa entrar demais, você pode até perder a fresa. Essa fresa quebrar e ter que comprar outra. Não é caro, mas imagina, você tem uma fresa só, você quebra a sua fresa, como é que você continua o projeto? Você tem que comprar outra fresa. Tem lugar que não vende, que só vende Mercado Livre. Então assim, vamos fazer direitinho para acertar de primeira, tá? Que a minha intenção aqui é essa. Beleza? Dei muita volta já, vamos continuar pro projeto aqui. Achei importante passar essa informação para vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos usar essa fresa de 3mm aqui, que tem uma profundidade máxima de passagem de 10mm. É o suficiente porque a gente está cortando um MDF de 6mm, né? Que já é um MDF grosso para um fundo de espelho até. Então vamos escolher essa fresa. Beleza, escolhemos essa fresa. Agora aqui, galera, não é mais 4mm. Aqui a gente precisa de uma profundidade de passagem de 7mm, porque a gente quer atravessar o material. A gente precisa atravessar esse material para que ele fique com corte limpo. Essa fresa, né, helicoidal é uma fresa boa, que joga o cavaco para cima, tá? Então fica bem bacana, o corte dela fica bem limpo, um corte bem bacana, tá? Então vamos selecionar ela, vamos colocar aqui uma profundidade de 7mm, beleza? Então a gente já sabe que a gente vai atravessar o material, porque o material é 6, a gente mandou descer 7, ok? Aqui, pro MDF, isso daqui é muito importante, tá? Porque se você coloca de fora para dentro, como eu disse lá no outro vídeo de corte, se você coloca de fora para dentro, você vai ter exatamente essa medida aqui, ó. 70 de largura, 1,70 de altura. Se você coloca de dentro para fora, você não vai ter 70 por 1,70. Você vai pegar essa medida da fresa, que são 3mm, e você vai perder 3mm de um lado, 3mm do outro, 3mm embaixo, 3mm em cima, porque ela vai cortar por dentro. Então você vai ficar com a medida aí de 69,4 milímetros de largura e 1,69,4 milímetros de altura. Então isso daqui precisa ser alinhado aqui, ó. Normalmente a gente usa de fora para dentro, porque a gente já coloca a medida que a gente precise, não tem por que a gente tá se referenciando pela espessura da fresa se a gente tem essa opção de colocar de fora para dentro. Ok? Beleza. Como aqui a gente usa a tupia, né, ou spindle, quem compra o maquinário já com spindle, que é uma ferramenta um pouco mais própria para CNC, mais potente, entrega mais potência, né?
você não precisa mais colocar essa entrada em curva, porque a fresa ela gira no próprio eixo. Então aonde ela entrar, ela vai andar tranquilo ali. Ela não precisa desses 15 milímetros aqui, ó, que a gente deixa para o diamante, ela não precisa disso. Então essa daqui pode deixar desmarcada. E é isso, tá tudo certo, é só calcular o corte, tá? Aqui é sempre esse aviso, sempre vai ter, tanto que tem no diamante também, ó. A profundidade de ferramenta atual vai exceder a espessura do material, é proposital, não precisem se preocupar com esse aviso, tá bom? Espessura do material tem 6 milímetros, a profundidade máxima 7 milímetros. Tem gente que coloca 2 milímetros, tá? Vocês podem colocar 2 milímetros, às vezes a mesa de vocês está com muito desnível e tal, não sei o que, não quer planar a mesa. Então, pô, tá aí com 1 milímetro de folga, não tem problema. Manda descer, ao invés de 7 aqui, manda descer 8. A fresa ela aguenta, mas o ideal é que desça um só para danificar o mínimo possível, né? Sua mesa de sacrifício. Sua madeira de sacrifício aí, para não precisar ficar trocando ela. Então, ó, vai furar a base do material, possivelmente danificando a mesa da máquina. Por isso da mesa de sacrifício, por isso da madeira de sacrifício, para que não tenha problema danificar. O mais importante é que você atravesse o material e não fique com aqueles fiapos de madeira sem cortar. Ou ter que terminar de cortar no estilete, imagina que troço chato e que acabamento que você não vai ter. Então vamos dar ok aqui, tá tudo certo, tá? Já mandou cortar aqui. As velocidades de avanço da ferramenta já estão todas calibradas, tá? Todos em milímetros por minuto, RPM, tudo certinho, profundidade de passagem, passo lateral, não precisa se preocupar com isso. Aqui nós já temos o percurso de corte, tá, pessoal? Aqui, na verdade, a gente já calculou, a gente só precisa salvar. Daqui para frente é a mesma coisa, a gente unificou os dois pós-processadores justamente para não gerar confusão, tá, em vocês, ou esquecer, porque a gente ia colocar aqui um pós-processador só para corte de vidro, um pós-processador só para laser e um pós-processador só para função router. Não tem necessidade. A gente faz o chaveamento na própria caixa de comando, onde você escolhe se você vai cortar vidro. Se você for cortar vidro, o nosso sistema de bombeamento automático de fluido de corte, ele vai jogar, né, o fluido de corte lá na cabecinha do diamante. Se você chavear aquilo para a função router, ou tupia, ou spindle, né, que é a função router de um modo geral, ela não liga o nosso bombeamento de fluido. Só que o que ela faz? Ela joga energia na tupia. Então a sua tupia vai ligar sozinha. Você não precisa ficar ligando ela na chave, tá bom? Esse aí foi um upgrade bacana que a gente fez na nossa máquina, tá? Então você vai colocar aqui, ó, corte de vidro e router. Guardar percurso. Básico, o normal de sempre, colocar aqui, ó, corte, fundo, espelho, aí você pode colocar aqui cliente, medida do cliente, salvar. E aqui é o básico de sempre. Abrir o Mach 3, tá? Tô reforçando a cada vídeo, eu carrego o arquivo aqui para que fique bem específico na memória de vocês, na cabeça de vocês aqui, ó. Corte fundo de espelho Lucas 170x70. Aqui é um nome fictício, obviamente, tá? Já tá aqui. Seu percurso de corte, tá? Aqui, ó, são as linhas de código, tá? O G-Code, ele faz isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 7. Então, ele tá mandando o eixo Z descer 7 milímetros para fazer esse corte. Se o seu material tem 6 milímetros, logo a gente vai atravessar o seu material. Gente, o MDF é basicamente o vidro, tá? Você só precisa se ater à espessura do material e à escolha correta da fresa, porque a fresa que você escolher no Aspire, vamos voltar aqui, ó. A fresa que você escolher no Aspire é a fresa que você tem que ter na ponta da sua tupia. Isso aí é, né, é autoexplicativo, porque se você colocar uma fresa de 3 milímetros aqui e você usar uma fresa de 6 milímetros, obviamente o seu corte não vai ficar perfeito. Você vai perder aí 2 milímetros ou para mais ou para menos, a depender da configuração que você dê aqui. Então o ideal é que você sempre... Ah, cara, eu não tenho uma fresa de 3, eu tenho uma fresa... Por isso que a gente colocou 3, 4, 5, 6. Porque a fresa de 2 milímetros ela é muito fina para esse tipo de trabalho. A fresa de 3 milímetros helicoidal, tá? De 2 cortes aí, ela atende muito bem essa demanda de fundo de espelho. Tá? Agora você precisa fazer outra coisa, você precisa cortar um MDF de... Até um MDF de 15 milímetros, 18 milímetros, ela atende bem, tá? A diferença é que, vamos supor, tá? Vamos fazer uma outra simulação aqui.
Júnior, não vou cortar um MDF de 6 milímetros, vou cortar um MDF de 18 milímetros. O cliente é um cliente enjoado, o cliente ele quer porque quer um fundo de espelho grosso, eu tenho que colocar lá uma borda específica, o negócio tem que ir parrudo, porque eu cobrei 5 mil reais desse serviço, então o negócio tem que ser excelente. Tem que entregar um espelho pesado para o cliente achar que valeu a pena. Então o que a gente faz? A gente aumenta aqui a espessura, a gente vem aqui, a de 3 mm atende isso daqui. Qual é a diferença da fresa de 3 mm? Vou te explicar aqui agora. Você vai dizer para o material, ele já não vai descer mais 18 mm, né? Aqui você vai ter que fazer essa mudança, né? Mais rotineira, vamos dizer assim, a cada corte de MDF. Se você não usar um padrão de fundo específico, com a fresa específica, você for mudar, ó, agora eu vou cortar 18, agora eu vou cortar não sei o que, vou cortar 3, não, isso daqui vai ser com HDF 4,5, você vai precisar mudar isso aqui com uma frequência maior. Então vamos lá. A gente está com 18 mm de espessura aqui. A gente precisa descer quanto? 19 com a mesa bem planada, tá? Não se esqueça disso. Com a mesa mal planada, com a margem aí de 1 mm, manda descer 2 mm, né? Em cima da madeira de sacrifício. Ok, coloquei aqui para descer 19 mm, estou usando a mesma fresa e vou calcular. Peraí, que nós temos que selecionar aqui, né? Não salvei aqui, ó, 18 mm, ok. Aí agora a gente vai até desmarcar aqui esse vetor, a gente começa novamente. Vem aqui, aí agora a gente não vai descer mais 7 mm, a gente vai descer 19 mm, vamos usar a mesma fresa, não tem problema. Olha o que mudou aqui, galera, ó. Passagem, agora ela vai cortar em 2 passagens, então ela vai entrar, tá? Ó, vou até editar aqui as passagens para você ver o que ela vai fazer. Olha que bacana. A fresa, ela vai dar uma passada de 9 milímetros e meio e a segunda passada, ela vai dar mais uma passada de 9 milímetros e meio, completando assim os 19 milímetros para atravessar o material. Entendeu? Você pode aumentar essas passadas aqui. Ah, pô, eu tô com uma fresa muito cega, tô sentindo que ela tá cortando pouco, tô sentindo que ela tá esquentando muito. Enfim, você pode aumentar aqui, ó, 3 passadas. Então ela vai dar 3 passadas com 6,33 milímetros. Não, quero mais passadas ainda. Coloca 4 passadas, 5 passadas. O limite máximo da ferramenta, ó, o limite máximo da ferramenta cadastrada aqui é 10 milímetros. Esse é o limite máximo. Mais do que isso, o risco de você perder a sua fresa e ela quebrar é grande. Então é o ideal que não se faça. Você pode fazer os testes que você quiser. Às vezes você comprou uma fresa de muita qualidade que dá para passar. Nós não aconselhamos, mas você pode fazer todos os testes. Inclusive, dar 2 passadas no material é totalmente aconselhável, inclusive num material tão grosso igual 19 mm, tá? 2 passadas. Agora, MDFzinho de 3, até 6 mm aí dá pra passar numa passada tranquilamente, beleza? Mas esse é o limite da ferramenta, porque como ela é fininha, ela não tem um atrito tão grande, então ela consegue descer mais. Tanto que se a gente for na fresa de 6 mm, ela desce só 7. Entendeu? Por quê? Porque ela é mais larga, ela tira mais material, tem um arraste muito maior, entendeu? Então o ideal é que ela tire menos por passada. Mas vamos lá. Então aqui a gente vai dar 2 passadas de 9 milímetros e meio, o material que nós temos é 18 milímetros e a gente vai calcular o corte do mesmo jeito. Aqui o mesmo aviso, só que agora está dizendo que a espessura do material é 18 milímetros e a profundidade máxima da ferramenta que ela vai descer é 19 milímetros. Ok, é só um aviso padrão do Aspire. Mesmo esquema. Se a gente for ver aqui, ó, ela passa por fora da linha. Ou seja, essa vai ser a sua medida. Sua máquina calibradinha, essa vai ser a sua medida. E em relação a calcular, a salvar, mesma coisa. Pós-processador vocês já entenderam. Guardar percurso. Ok. E Aspire Mach 3, mesmo esquema. Tá? Nos vídeos de operação da máquina a gente vai ensinar a achar o ponto zero, a gente vai ensinar a posicionar o vidro, a gente vai ensinar a posicionar a madeira, a gente vai ensinar a fazer todo outro processo de operação, tá? Esse daqui é toda a parte do software, estamos passando por cima de tudo que se vocês precisam saber, e eu espero que vocês estejam aprendendo. Muito obrigado pela paciência, tá? E até a próxima aula.